pessoal, sejam bem-vindos ao Shot Matinal. Como prometido nesse ano, eu ia trazer mais convidados. E eu não estou nem acreditando em mim mesma, porque eu trouxe 3 convidados esse ano e tentando manter a consistência das coisas aqui. Mas hoje, então, dia 11 de dezembro, segunda-feira, estamos aqui com um ilustríssimo, maravilhoso, uma das pessoas que talvez mais me acompanhou ao longo desses anos. E esse já é, acho que, não sei se é o nosso segundo ou terceiro, eu vou chutar segundo podcast que nós fazemos juntos. E agora é a minha honra de ser a host, né? Porque no último, pelo que eu me lembro, foi ele o host. Então temos o ilustre Ricardo Franzen. E vou deixar introduções para ele, porque, enfim. Seja muito bem-vindo ao Shot Matinal, meu querido Franzen. Muito obrigado. É para eu me apresentar mesmo, isso mesmo? Vamos lá ver. Bom, eu sou o Ricardo Franzen, sou fotógrafo e sou uma pessoa aficionada hoje por rotinas, metas e métodos. Talvez uma coisa que eu não era. Eu era completamente contra e o contrário disso, e hoje eu sou o oposto dessa linha. Então, acho que é um bom breve resumo. um cara transformado, eu sou. Fica aquele lado do tipo, o que ele tá falando? Mas acho que o Francis já deu aqui um spoiler do que a gente vai conversar. Então, o tema que eu escolhi, trouxe, compartilhei com o Francis e falei, cara, só pra falar sobre esse tema, é o lado da gente falar sobre metas, o lado que ninguém fala de metas. Acho que eu e o Franzin, a gente, como vida pessoal, já vivemos separadamente muitas metas, talvez a gente compartilhou muitas metas ao longo desse caminho. A gente vai falar um pouco, inclusive, do momento em quando nossa vida profissional cruzou um pouquinho. E acho que tem um lado de talvez quando a gente vai crescendo, e aí hoje eu vou puxar um pouco aqui, né, uma pergunta para você, Ricardo. Quando a gente vai crescendo, a gente vai falando muito sobre essa coisa de almejar e ter uma inspiração, uma aspiração. Né? Então a gente fala muito sobre, poxa, quem eu quero ser quando eu crescer. E eu lembro muito claramente, a minha mãe, inclusive, me lembrou esses dias. Ela falou, Lari, você lembra quando você falava que quando você cresceu você queria ser protagonista? Eu falei, meu Deus do céu, mãe. Nossa, e realmente, quando eu era pequena, eu aprendi o que protagonista de novela ou de filme significava. E aí eu falava que eu queria ser protagonista. Eu ia, tipo, nos retiros da igreja, as pessoas me falavam, o que você vai ser quando crescer? Então as pessoas falavam, veterinário, médico. E eu falava, eu quero ser protagonista. E é muito maluco pensar se eu trazer esse conceito para minha vida hoje, de fato, eu acredito que eu sou protagonista naquilo que eu estou inserida, vamos dizer assim. E eu queria já aproveitar e te perguntar, né, Ricardo? O que você olha para os sonhos e desejos do pequeno Ricardo e quando você olha hoje, né, a gente claramente entende que metas e sonhos e objetivos são coisas completamente diferentes, mas o que você traz do Ricardo do passado, do Ricardo infância, vamos dizer assim, para o Ricardo de hoje? Caraca, profundo, foi longe. Adorei. Não é ser profundo? Nem vem puxar de Adorei. A ideia, ó, o que eu trago do Ricardo do passado, Ricardo criança, eu acho que é um pouco da loucura, assim, um pouco do que eu prego todos os dias, que é o Love Freedom Madness. Então, eu acho que o que vem da minha infância mesmo é muito dessa loucura, assim. E essa loucura é um pai que não tinha horários, um pai que adorava a vida noturna, um pai que odiava rotinas. Então eu venho um pouco dessa loucura. Minha criação foi um pouco nessa linha, assim. E foi boa até eu descobrir o outro lado da moeda. Então eu ainda trago um pouco esse Ricardo que odeia rotina, o Ricardo que odeia protocolos, o Ricardo que ama a liberdade, que ama a loucura, assim, de fazer as coisas como ele quer e não como devem ser feitas. Mas eu acho que o que eu tenho hoje, em contrapartida desse Ricardo, é um cara mais adulto que sabe equilibrar esse Ricardo do passado.
que é o momento que eu preciso sair da rotina, eu saio da rotina e eu taco foda-se. E o Ricardo maduro, adulto, é o Ricardo que não, eu não posso deixar ser influenciado pelo Ricardo do passado, que é um Ricardo sem rotina, que é um Ricardo sem ordem, né? Então eu gosto desse Ricardo, foi um bom Ricardo, eu acho, e eu gosto dele, só que nessa mescla hoje. Interessante. Eu acho que é um lado. Eu gosto dessas duas palavras que você trouxe, né? Essa visão de. Eu gosto desse Ricardo, eu acho que é uma coisa muito legal, e talvez como uma pessoa que passou por muitos anos de terapia aqui, vou dizer que acho que é uma coisa muito boa quando a gente aceita quem a gente foi ou como a gente foi quando criança. Mas eu gosto muito dessa palavra que você trouxe, dessa visão da mescla. Querendo ou não, a gente vai crescendo, a gente sabe que os nossos objetivos vão mudando ao longo dos anos. A gente sabe que com a maturidade que a gente vai adquirindo, tudo vai mudando, né? A nossa rotina muda, ou que você falou, a nossa vida muda, como uma pessoa que não gosta de rotina. Eu já sou 100% oposto, eu amo rotina, quanto mais rotina, melhor, mais confortável eu me sinto. Mas como que você acredita que a mescla de hoje, entrando muito no ponto de o que você acredita que é a mescla entre talvez o que é metas versus objetivos? Então, para você, eu tô tendo uma dificuldade porque ultimamente o meu português e inglês aqui na minha cabeça vem forte aqui. Morando nos Estados Unidos fica difícil. Mas eu falo que resonate, mas o que ressoa na sua cabeça quando você pensa nessas duas palavras? A meta, talvez, entre objetivos e sonhos. O que para você essas duas coisas significam? Eu gostei do início ali, voltando de novo, então, na primeira pergunta de novo. Quando a gente era criança, você falou que você queria ser a protagonista. Acho que a gente era muito sonhador, né? E a gente continua sendo muito sonhador. O que eu trago muito ainda é isso. É esse sonhador. É tipo, quem em cima de metas e objetivos? Eu trago sonhos ainda. E eu acho que eu aprendi de fato a colocar pingos nos is e linhas e ordens e listas e fazer uma sequência para que essa meta seja alcançada há 2 anos. Até então eu jogava essa meta para o universo e é isso aí. Eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo. O Ricardo sonhador, o Ricardo louco. E eu vou te falar, eu acho que esse Ricardo maduro o suficiente para ter essa mescla com o Ricardo do passado, aconteceu há 2 anos atrás, que foi quando eu comecei a emagrecer. E quando eu tinha 140 quilos de idade, 140 quilos de idade não tem. Meu Deus, 140, meu Deus. O ser humano mais velho do universo. Não, a gente vai viver só até os 120. Não sei, você quer? Você quer viver até os 120? Se for bem, seria legal. É uma mudança tecnológica legal para ser vivida. Enfim, tinha 140 quilos e eu escutei uma frase que mudou minha vida em cima de tudo isso. A frase era: crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Eu escutei essa frase a minha vida inteira, de todas as formas. Mas eu não estava pronto para escutar ela ou entender ela do jeito que eu entendi nesse dia. E foi no dia 16 de outubro de 2000 há 2 anos atrás, 21. 21? E esse dia mudou minha vida. Esse dia eu falei, cara, eu não posso mais continuar sendo o mesmo, sendo que eu estou pensando coisas diferentes. Eu já estava numa mudança mental, já estava numa mudança, buscando coisas diferentes, consumindo coisas melhores. Então, o Ricardo maluco do passado que faz a mescla hoje, ele não estava fazendo mescla com nada, ele era o Ricardo maluco. Sem rotina, sem meta, sem horário para acordar, sem o que fazer. Vamos comer porcaria, vamos comer junk food, foda-se, não quero saber de comida saudável, não quero saber de comida limpa. E naquele dia eu recebi o start, eu falei, cara, eu tô ainda sendo o Ricardo criança. O Ricardo criança que gosta da loucura, que gosta da liberdade, talvez, entre aspas, trazendo nessa linha da libertinagem, que é uma liberdade errada, que é uma liberdade burra, né? Onde eu poderia hoje eu acho que eu tenho muito mais liberdade com o que eu vivo hoje do que eu vivia antes, né? Acho que na verdade, né?
Não é uma liberdade, é uma falsa sensação de liberdade. É a falsa sensação, na verdade, não é nem liberdade, como é que é, né? Você sacia um desejo, e a gente acha que isso é liberdade. Então, em cima de tudo isso, eu era uma pessoa muito sonhadora. Eu quero ter um carro, eu quero viajar, eu quero não sei o quê. Não, eu quero ir embora do país. Mas eu nem visto eu tenho. Eu nem dei entrada para uma documentação. Como que eu vou embora? Eu não fiz o processo nenhum para eu ir embora. Não, mas o meu sonho, minha meta daqui a 12 meses é ir embora. Sim. Minha meta para o próximo ano, daqui 3 meses é ir embora. Mas eu nem apliquei um visto. Então, esse dia em específico que eu falei mudou minha vida por completo. Eu comecei a fazer atividade física e nesse dia eu coloquei, igual você fez desse ano aí, que você colocou 200 exercícios, faltavam 77 dias para acabar o ano, e eu coloquei, vou fazer 77 exercícios consecutivos. Para um cara que não estava fazendo exercício nenhum, 77 dias consecutivos eram excelentes. Se a gente seguir de hoje, a partir do dia 11, se a pessoa começar a se exercitar hoje, dia 11 de dezembro, até o final do ano, ela tem alguns dias aí para ela se exercitar bem, assim, um pouco menos de 20 dias, é isso, né? A gente vai até dia 30 ou até dia 31? Nunca sei. Até dia 31. Então, a pessoa tem 20 dias, exato 20 dias para ela fazer exercício. É uma mudança já que transforma na vida dela. E aquilo transformou na minha vida. Eu falei, cara, eu vou fazer 77 dias de exercício e a minha meta era sumir com as minhas tetas. Como um bom gordo, eu era ter tudo feio e a minha meta era essa. Eu falei, vou fazer exercício, vou fazer uma atividade, beleza, assim, assado. Só que ainda assim eu não tinha a linha. Que tipo de exercício eu vou fazer? Como eu vou fazer? Eu simplesmente, com 140 quilos, coloquei um tênis e saí correndo na rua. O mais louco de todos. E deu canelite, eu quase tive febre, eu vomitei no meio do processo, saca? Aí depois que tudo começou a girar, tudo começou a acontecer, eu cumpri os 77 dias. Aí eu comecei a entender algumas outras coisas. Eu falei, cara, eu não posso só ser o cara sonhador que, eu acho que eu vou emagrecer. Para eu emagrecer hoje, eu preciso fazer um aeróbico de pelo menos uma hora por dia. Só que não pode ser correndo, porque eu não tenho estrutura física para correr ainda. Hoje eu já tenho, eu, inclusive, gosto muito de correr. Mas naquela época eu não tinha. Sim. E o que eu fiz? Eu comprei uma bicicleta. Eu falei, eu vou comprar uma bicicleta, vai me doer menos a canela. E daí Sim. eu sarei a canela por causa disso, inclusive. E emagreci 40 quilos no total, uma média de duração de 8 meses, mais ou menos. Foi a linha. Que loucura. Então eu comecei em outubro, aí em dezembro eu comprei a bike, em agosto eu tinha perdido 40 quilos, 2022. Que loucura. Eu acho que, falando aqui de um lado de uma pessoa que conheceu um Ricardo antes e depois, antes, durante... O processo, depois, né? Assim, não foi nenhum antes e depois, porque acho que nossa relação já faz o quê? Uns 10 anos no mínimo que a gente se conhece. Então, acho que vem um lado de... como uma pessoa que conseguiu observar do lado de fora esse amadurecimento do, como você mesmo falou, do homem, Ricardo. Né? Então, de sair de talvez de uma mentalidade mais... Eu não quero chamar de infantil, mas muito mais pequeno. Acho que eu gosto mais de olhar para essa visão do que é menor. E aí, hoje, com essa mentalidade mais vasta, mais branda que você consegue ter, principalmente numa visão de mundo, principalmente numa visão de maturidade. Né? E aí, acho que entra muito um ponto do que nós, como sociedade, a gente fala muito sobre saúde mental. Saúde mental, equilíbrio, entre a nossa saúde física, o nosso compasso profissional, o como a gente consegue agregar essas duas coisas dentro da nossa vida. E eu mesma, né, como você mesmo comentou, fiz a minha meta desse ano de fazer 200 exercícios no ano, e hoje, dia 11 de dezembro, eu já cumpri essa meta há quase 20 dias. Então, assim, quando eu cumpri essa meta, no dia que eu bati, que inclusive foi o dia do meu aniversário, me deu vontade de chorar, assim, porque falei, eu não me lembro
quando que foi a última vez que eu fui tão consistente comigo mesmo. Irado. E eu acho que essa palavra consistência é uma palavra que a gente fala pouco. É uma palavra que, quando a gente pensa na palavra metas, a gente pensa muito no desafio. Talvez essa é a primeira palavra que venha na cabeça, né? Quando a gente pensa na palavra metas. Nossa, eu vou me desafiar, eu vou fazer essa coisa que vai melhorar muito a minha vida. Mas não vem muito essa visão da consistência. E aí, invertendo muito para a gente trazer uma questão do nosso tema, que é o lado que ninguém fala. Eu, Larissa, tive infinitas metas que eu coloquei na minha vida. Eu nem consigo pensar em uma aqui que eu não cumpri. Infinitas. Vou Desde, até abrir o caderninho aqui para ver as que eu coloquei. Eu tinha uma lista de 14 livros que eu queria ler esse ano. Eu li 4. Eu li outros que não estavam naquela lista, mas por conta de, simplesmente esquecer, inclusive, dessa meta. E não, talvez, colocar o comprometimento que eu coloquei igual diferente dessa meta de 200 exercícios. E eu queria te perguntar muito essa visão de o que você acredita. Primeira pergunta. Além dessa visão de como que você sente, o que é esse processo de criar o comprometimento com as suas metas? E se você teve algum ritual, assim, né? Cara, essa é a minha meta, igual você falou dos 77 dias. É 77 dias e eu me comprometo. Você escreveu na parede, você escreveu sei lá, tatuou, não sei. Porque pra mim foi muito eu publicar no Instagram. Isso funcionou muito bem. E as pessoas acompanharam, as pessoas me cobravam, e as pessoas me mandavam. Meu Deus, like, tô adorando. E eu acho que gerava até uma coisa meio tipo, meu Deus, eu ainda não publiquei, eu ainda não falei nada. E foi a minha maneira de me comprometer com aquela meta. Então, primeiro ponto, como que foi essa maneira de você criar esse comprometimento? E segundo, quais são as metas que você não cumpriu esse ano? As que eu não cumpri são muitas. Mas enfim, não, a gente sempre faz essa balança, né? É que a gente, voltando, né? A gente coloca como sonho algumas, né? E tenta ver, assim, eu pelo menos coloco hoje várias que eu sei que são reais e eu coloco várias que são desejos e sonhos, assim, putz, isso aqui acontecer nesse próximo ano é sensacional. Mas, enfim, o comprometimento. Em cima do... existe um estudo que fala sobre a palavra prioridade, a origem dela não é no plural. A origem da palavra prioridade é prioridade, não é prioridades. Não existia prioridades. Diz que existe prioridades há poucos anos, inclusive. Então, no dia que eu vi esse estudo, achei sensacional. E eu coloquei, acho que essa foi a grande mudança na minha vida também, em cima da frase e tudo mais. Eu analisar o que era prioridade na minha vida. Esse foi o grande comprometimento comigo mesmo, sabe? Qual que é a prioridade? A prioridade é ir embora. Tá, a prioridade é ir embora. O que eu preciso para ir embora? Eu preciso de grana, eu preciso ter um plano lá fora, eu preciso dar entrada no visto. Simples. O primeiro passo, acho que é a entrada no visto, né? Dê entrada no visto. Primeiro passo, passaporte brasileiro. Começa por aí. Aí vamos dar entrada no visto. Tem gente que sonha com a ideia de ir embora e nem o passaporte brasileiro tem, né? É louco isso? Não, eu sonho em viajar, eu vou para Disney ano que vem, mas nem o passaporte brasileiro tirou. E é isso que eu me pergunto, eu já perguntei para várias pessoas. Mas se hoje você ganhasse uma passagem? Não ia. Não ia, porque não... E não ganha porque não tem. Não tem, não dá para parar. É o que a gente falou antes da gente começar a gravar. É um negócio de tipo... o milagre, ele existe para a pessoa que está pronta para o milagre. 100%. Deus não vai dar um milagre para alguém que não está pronto. Por isso que eu olho hoje para a minha vida e tenho certeza absoluta de muitas coisas não aconteceram porque eu, de fato, não estava pronto. E não porque eu só estava gordo, não. Mas a gordura, os 140 quilos, traziam várias outras coisas ruins. Traziam o fato de eu estar... Então, eu deixei de conquistar várias coisas
por estar gordo, tenho certeza absoluta, porque eu não tinha prioridade de nada, eu não tinha vontade de nada, eu procrastinava tudo, eu não editava as coisas que eu tinha que editar. Então eu deixei de receber muita bênção e milagre por conta disso. Mas eu entendi a palavra prioridade e eu coloquei a prioridade. Qual é a maior prioridade da minha vida? A minha própria saúde. Aí, comprando a bike, voltando no assunto do emagrecimento, comprando a bike, eu comecei a acordar 4 da manhã para ir pedalar. Todos os dias, antes de todo mundo. Antes de todo mundo, por quê? Porque se eu fosse um pouquinho antes, um pouquinho depois, já tinha muita gente no caminho e eu não conseguia fazer o pedal ser rápido. O pedal se transformava devagar. Só que acordando às 4 da manhã e saindo pedalar, eu saía pedalar umas 4h30. Às 5 horas da manhã, os ônibus começam a rodar em Curitiba. E já começa a ter uma movimentação, entre aspas, grande. Maior. É o início da movimentação do trânsito de Curitiba, às 5 da manhã. Perfeito. Quando eu entendi isso, eu falei, eu preciso pedalar antes desse horário. Só que para pedalar antes desse horário, eu preciso acordar 3 da manhã. E eu, durante 8 meses consecutivos, eu acordei 3 da manhã, todos os dias, para sair pedalar às 3h30. Eu saía pedalar às 3h30, às 4h30 eu estava em casa. Não tinha uma alma na rua, não tinha um ônibus rodando, não tinha ninguém. A não ser quando eu ia pedalar sábado e domingo, ou sexta e sábado de madrugada virada, daí tinha a galera da noite anterior. Exatamente, eu passava por essa galera. Foi difícil, foi horrível, foi péssimo, porque eu tive que mudar a minha vida, porque minha vida era completamente noturna. Eu ia dormir esse horário, eu ia dormir 3, 4 da manhã, eu ia ficar acordado até tarde, e editando até tarde. Sempre tive essa vida desde na infância, então foi difícil substituir esse hábito, sabe? Mas quando eu entendi o propósito disso, a prioridade, qual era a minha prioridade? Minha prioridade era a minha saúde, então eu vou acordar. Chegou uma época, assim, depois de uns 3 meses fazendo isso todo dia, eu acordava sem despertador já. Eu acordava, tipo, 2, 3 minutos antes do despertador, acordava, olhava, perdia a hora. Olhava, era 2h50, 2h52. Daí eu já, tipo, massa. Já levantava, já lavava o rosto, escovava o dente, descia para começar a preparar meu café, comia um negocinho e bike. Às vezes eu saía um pouquinho antes, conseguia sair um pouquinho antes, daí eu conseguia pedalar um pouquinho mais. Mas eu pedalava todos os dias por 1 hora, um trecho de 25 quilômetros. E fiz isso durante 8 meses, foi o que me fez emagrecer. Sempre num ritmo acelerado para dar o tempo e para não chegar depois. Então, esse foi o meu comprometimento comigo mesmo. Saber qual era a minha prioridade. E eu acho que a vida, enxergando a vida hoje, a gente tem vários momentos específicos de prioridades diferentes. Então, nesse momento da minha vida, a prioridade da minha vida era a saúde. Nesse último ano de 2022, minha prioridade foi o negócio, foi o meu trabalho. Infelizmente. Mas felizmente, porque isso me gerou muitas coisas, me gerou muitas novas oportunidades, me gerou eu conseguir colocar as crianças numa outra atividade também. Então, o fato de eu ter deixado a saúde, entre aspas, em segundo plano abaixo do meu trabalho, nesse momento, onde eu precisava ralar um pouco mais para ganhar um pouco mais, para ficar um pouco melhor para 2024 voltar algumas outras coisas como prioridade. Então, eu acredito muito nesse balanço, assim, a gente tem prioridades e prioridades na nossa vida. Tem momentos que você vai estar focado e a sua prioridade máxima vai ser aquele projeto, vai ser aquele outro projeto, vai ser o seu corpo, vai ser, sei lá, sua mente, vai ser um estudo. E vai ter um outro momento que a sua prioridade ela vai precisar mudar, ela vai precisar ser outra, porque senão você vai ficar nisso a vida inteira e só vai ser isso a vida inteira. Total. Esse foi o meu comprometimento. Trazendo para as metas, a meta que mais me deixou triste e não ser cumprida. Porque eu tenho várias aqui. Eu tenho meta para cada tipo coisa. Assim. Eu tenho meta para carreira, meta para família, meta financeira, meta de equipamentos que eu gostaria de comprar, metas mentais, meta para tudo. Eu adoro fazer no caderno porque eu acho que traz mais vida assim, para o negócio. Adorei.
A que mais me deixou triste, não ter cumprido, porque a meta era ter lançado isso em 2023. É não ter dado tempo e dedicação e prioridade ao meu livro sobre criatividade. Estou escrevendo um livro sobre criatividade faz um tempo já, e Adorei. o podcast ao qual você participou, ele faz parte dessa linha da construção desse livro. Todas as entrevistas fazem parte da construção desse livro. Inclusive, era para, quando eu terminar a escrita, cada pessoa que fez podcast vai receber a primeira cópia para, tipo, ler em primeira mão e colocar suas considerações. Amém. Você vai receber. Então, Adorei. essa é a meta a qual eu olho para trás e falo, cara, eu poderia ter me policiado e priorizado algumas coisas específicas e dedicado 1 hora por dia só para isso. Uhum. Se eu tivesse dedicado 1 hora por dia só para continuar escrevendo o livro, ele teria escrito, pelo menos. Poderia não estar publicado, porque a meta era escrever e publicar. Ele poderia não estar publicado, mas ele estaria escrito. Estaria escrito. Teria uma escrita ali, né? Isso, eu teria ele, como que chama a primeira cópia? A primeira... Sempre esqueço o nome. Não é? Teria 100 cópias do manuscrito espalhadas para cada pessoa. Como que você sente... Porque, assim, querendo ou não, eu venho estudando muito sobre 2 coisas. Acho que, inclusive, quando você traz essa visão da palavra prioridade, eu me lembro de 2 coisas. Pirâmide de Maslow. Então, quando a gente entende o que é a pirâmide de Maslow, é que a nossa base de sobrevivência era muito focada naquilo que a gente precisa para sobreviver. Então, Perfeito. nosso alimento, nosso bem-estar como seres humanos, a nossa segurança. E aí, depois, vem os demais pontos. E aí, cruzando talvez um conceito de pirâmide de Maslow com um conceito de matriz de Eisenhower, que é um conceito que, assim, eu sou completamente apaixonada há muitos anos, que na prática é a gente conseguir cruzar tudo aquilo que supostamente a gente acredita que é urgente com aquilo que é importante, com aquilo que tem impacto, e a gente conseguir colocar em 4 quadrantes. E aí eu vou deixar aqui para as pessoas aqui do shot, né? Pesquisem um pouquinho mais o que é a matriz de Eisenhower, porque eu acho que é um tipo de framework que a gente pode levar para o resto da nossa vida, se a gente consegue colocar todas as nossas atividades, metas, objetivos, sonhos, enfim, dentro desses 4 quadrantes que são... que englobam a matriz de Eisenhower, que nada mais é do que aquilo que é... Eu consigo olhar aquilo que é mais urgente, menos urgente, aquilo que me traz... tem mais impacto, menos impacto na minha vida. E quando a gente pensa nesses 4 quadrantes, talvez tem várias coisas que a gente vai colocar ali que são extremamente emocionalmente importantes. Né? Daquilo que a gente que ressoa de nós e que são pontos importantes para o nosso desenvolvimento, inclusive. Mas não necessariamente tem a urgência. Né? Pode ser um impacto gigantesco, absurdo na nossa vida. E eu tenho certeza que esse livro que você pretende lançar tem um impacto gigantesco. Mas, como você mesmo falou, não era a prioridade do momento. Não era a urgência do momento. E acho que talvez entre um lado muito nós, como seres humanos aqui, na mais do momento que a gente vive hoje, que é uma coisa tão à flor da pele, né? Eu sou uma pessoa um pouco mais reservada e um pouco mais dados e fatos, então eu tenho uma dificuldade, inclusive, eu admito isso, que é uma dificuldade de ler um pouquinho mais os cenários, às vezes, onde eu estou inserida, inclusive com o meu próprio marido, ou com a minha mãe, minha irmã, que são pessoas que são tão coração, e eu sou uma pessoa um pouco mais logical da vida. Então, para mim, quando eu coloco uma meta, ela é muito atrelada com esses dados e fatos e objetivos e informações que estão ao redor, e não tanto atrelado com o sentimento que eu tenho em cima daquilo. Mas é porque é a minha personalidade. Mas quando a gente entra nessa visão de conseguir lidar principalmente com, ok, coloquei esse set de metas, coloquei essa minha visão para o futuro. Como lidar? E aí, qual talvez seria o conselho que você traria para as pessoas que olham e olharam e falaram assim, poxa, eu coloquei 5 metas para o meu ano. E dessas 5 metas eu não consegui alcançar 4. Eu consegui alcançar 1. Que conselho você daria para essa pessoa, pensando para o ano que vem? Porque eu acho que não adianta chorar sobre leite derramado. Eu gosto muito dessa frase. Eu amo essa frase, na verdade. E acho que, de fato, a gente nunca mais vai voltar para o tempo que a gente já perdeu. A gente só tem a investir naquele tempo que a gente tem para o futuro. Então,
Que conselho você, como o Ricardo, pessoa que já fez 1 milhão de metas, inclusive já conquistou 1 milhão de metas, não alcançou essa do livro ainda, eu tenho certeza absoluta, que não sei nem se eu gosto da palavra conselho, mas acho que tipo, se essa pessoa fosse chorar no seu ombro amigo, o que o Ricardo falaria? Putz, eu acho que eu sou um pouco, entre aspas, próximo, assim, do que você pensa, que é um pouco menos coração. E a minha linha seria, cara, vamos trabalhar, vamos dividir essas metas em grupos menores, assim, né? Como que é que chama? Tem um nome específico, eu acho que você falou até, que são metas menores. Tipo, você tem as metas dos 12 meses, por exemplo, vamos trabalhar nessas outras 4 metas para o próximo ano, por exemplo. Sim, Vamos saber qual que é a primeira dos próximos 3 meses. Eu acho sim, que essa é a única linha que eu trabalharia, saca? Inclusive, perfeito. é a linha que eu vou trabalhar no meu livro. Nos próximos 3 meses do ano, o que eu vou dedicar, quanto tempo eu vou dedicar para que isso aconteça, para que eu termine a escrita. Porque ele está todo escrito, eu só preciso revisar e colocar numa linha completa. Então, ao invés da gente ficar sonhando e colocando para frente, não, eu vou realizar em 2024. Eu gosto da ideia de que eu aprendi lá atrás, em 2012, e eu preciso colocar em prática mais vezes. Sim, Dá data para as coisas. Quando você dá perfeito. data para as coisas acontecem ou por um milagre, ou porque literalmente você olha para aquilo e fala: eu preciso entregar, eu preciso fazer, eu tenho data. Então, você não vai fugir daquele momento. Eu gosto muito da data. Por exemplo, quando que você vai casar? Ah, vou casar em 2024. Ah, vou casar em 2030. Coloca uma data, velho. Coloca uma. Quando que você vai ter um bom emprego? Coloca uma data. Eu gosto de trabalhar com essa ideia das datas, assim, mesmo que elas sejam irreais no início. Putz, eu não Perfeito. sei quando que eu vou trabalhar, eu não sei quando que eu vou lançar. Não, quando que eu vou lançar o livro, pô? Eu quero lançar o livro em tal mês, em tal dia, em tal galeria, em tal lugar. Saca? Você antecipar o futuro de alguma forma, visualizar o futuro. Eu quero alcançar isso. Então, não Uhum. é só eu tenho um mood board, assim, eu gosto de visualizar, não. Eu vou colocar uma data, vou especificar exatamente os passos e eu vou trabalhar para que isso seja real. Vou fazer o meu milagre, meu próprio milagre, minha própria meta, meu próprio sonho se tornar real porque eu fiz isso acontecer. Sim. Eu acho que o conselho é para mim mesmo, na verdade. Amém. Pronto, já valeu esse podcast. Eu estava até falando com o pessoal aqui do MBA, então, né, eu faço um MBA aqui em Boston e a gente, querendo ou não, eu acabo convivendo com gente assim de tem gente de tudo quanto é lugar. Eu brinco que tem gente da Papua Nova Guiné. Eu nunca. Sim. Se eu li uma vez no mapa que existisse o lugar, foi uma vez, entendeu? Então, realmente são culturas completamente diferentes e experiências completamente diferentes que eu estou vivendo e tem sido sensacional, estou aprendendo demais. Assim. Mas algo que eu consigo trazer para esse pessoal é muito um lado dos frameworks que eu já aprendi ao longo da minha vida. E acho que tem alguns frameworks que são muito legais que ajudam a justamente tangibilizar isso, né? Acho que eu gosto muito da frase aqui: meta sem um prazo é sonho. Eu adoro essa frase, porque acho que todo mundo coloca essa frase, essa coisa de tipo, meu sonho é ir pra Disney, meu sonho é, sei lá, ter uma casa na praia, meu sonho é não sei o quê. E é exatamente, eu concordo assim, ó, número gênero e grau, de que se a gente não coloca um prazo para que isso aconteça na nossa vida, e talvez até como cristã entra a visão de que palavras têm poder. A partir do momento que eu declaro para minha vida que, poxa, vai acontecer isso em tal data, eu estou falando até para o meu próprio cérebro, sabe? Tipo, olha, universo, cérebro, tudo, galera, vai acontecer isso em tal data. E vai acontecer isso em tal data. Eu até brinquei esses dias com uma amiga minha que ia casar, e ela ficava falando assim, ai, amiga, mas eu vi que vai chover, e vai chover no dia, e vai chover no dia. Eu falei, fica repetindo isso mesmo, vai chover. E vai chover. Se você repetir 70 vezes que vai chover, você está, inclusive, chamando a existência de que vai chover. Dito e feito, mudou o discurso, inclusive, esses dias me mandou fotos do casamento dela, que foi no Brasil e não pude ir. Lindo dia, maravilhoso dia, baita sol.
Eu falei, querida, parou de declarar, parou de falar merda do seu próprio casamento, do seu próprio dia. E acho que a gente, querendo ou não, tem muito essa tendência de síndrome de impostor, síndrome de etc. E a gente acha que tudo vai dar errado, o universo vai conspirar contra nós, inclusive nós mesmos vamos conspirar contra nós, e tudo que a gente faz é duvidar. E aí, quando a coisa acontece, eu não sei, assim, de novo, voltando para minha situação, quando eu bati os 200 exercícios, que eu sentei no banco da academia, meu marido, inclusive, gravou, porque eu falei, grave. E quando eu terminei, eu fiquei assim, eu bati. Eu fiz, tipo, nem eu acredito, tipo, oh my God. Foi muito inesperado, assim, da minha parte. E não que eu duvidasse, mas talvez como seres humanos a gente tem essa coisa meio negativa que tende a fazer com que a gente não acredite mesmo nas coisas que nós mesmos nos determinamos a fazer. E a gente, em geral, de duas ou a gente faz para provar para alguém, e eu já percebi que a maior parte das pessoas coloca uma meta muito mais, tipo assim, vou esfregar na cara dessa pessoa. Eu já fiz muito isso, de tipo, nossa, essa pessoa duvidou de mim. É o famoso duvido, né? Quem não foi criança, alguém falou, duvido que você faça isso. A minha irmã fazia muito isso comigo. Ela chegava com um sabonete, assim, ó, pra mim e falava, come isso aqui, duvido. O que eu fazia? Eu comia. Inclusive, vou mandar pra ela essa parte do podcast. Falar, Luísa, você me fez comer muito sabonete quando eu era pequena. Mas a gente tem muito essa força interior que fala, vamos fazer para mostrar para os outros, versus essa força que deveria existir, essa força motriz que deveria existir dentro de nós, falando, cara, eu consigo, eu sou capaz, vai dar certo. Mas não é isso que acontece. Num cenário lindo, maravilhoso, é isso que deveria acontecer. Mas no cenário real, transparente, do lado que talvez ninguém conta das metas, não é isso que acontece. E enfim, trazendo toda essa reflexão, jogando essa bola para você, pensando em, cara, como que a gente pode lidar com isso? Como que você olha, como que o Ricardo do passado e como que você acredita que o Ricardo do futuro vai lidar com isso? Eu gostei, vou colocar como eu faço meus filhos tratarem isso. Sensacional. Pode ser? Claro. Para a gente embasar isso. Eu acho, e é num achismo mesmo, que a gente foi ensinado a ser humilde errado. Porque a gente foi ensinado a, não, né? Eu não sou tão bom assim, não, eu não. Só que deveria ser ao contrário. Por exemplo, eu joguei vôlei por muito tempo na minha vida. E eu fui campeão do vôlei de areia do Paraná. Eu tô chocada, a gente tem que jogar junto. Então, foi um momento da minha vida onde eu queria muito ser jogador profissional. Só que eu não tenho a altura de jogador profissional. Eu tenho 1,85 e 1,85 é líbero, perto dos jogadores profissionais. Eu era central de rede e eu ficava, velho, eu nunca vou ser um central de rede no profissional, por mais que eu pulasse um monte. Daí eu fui jogar na areia e acabei virando campeão do Paraná na areia. Enfim. Foi um momento onde eu queria muito ser jogador. Muito, muito, muito. Ali, 16, 15 anos, eu quero ser jogador, eu quero isso aqui, eu quero ser atleta, eu quero isso, eu quero aquilo. E só que a gente não foi, ninguém me ensinou ou me motivou ou me inspirou a investe nisso, vai ser jogador. E eu tô dizendo a ninguém, até os meus pais, sabe? Eu tinha sonho, aqueles sonhos assim, não, o dia que eu tiver lá, não sei o quê, eu vou comprar uma casa para não sei quem, vou dar não sei o quê, sabe aquele sonho de jogador mesmo, né? Da periferia, assim, o jogador da periferia, não, eu vou comprar uma casa para minha mãe, eu vou dar um não sei o quê para meu pai, não sei o quê. Enfim. Eu vou dar um ar mãe. É isso aí. Aí não fui ensinado a ser bom nisso. Eu tive que aprender a ser bom hoje no que eu faço. E hoje, se você fala, Larissa, que você é boa no que você faz, as pessoas vão olhar para você e vão falar, metida. Não gostei dela. Ai, ela é ruim. Não, ela é otária. Eu odiei a Larissa porque ela falou que ela é boa. Por quê? Porque a vida inteira você foi ensinado que você precisa ser humilde, que você não é tudo isso, tal. Só que é o contrário, velho. E eu faço isso com meus filhos todos os dias. Eu foco no que eles são bons.
Então, Legal. eu não fico focando, tipo assim, você está ruim em matemática, então vamos focar em matemática. Não, você precisa aprender o básico de matemática, mas no que você é bom? Eu dei o exemplo da matemática, mas a Emma é boa em matemática. No que você é boa? Você é boa em matemática? Então a gente vai focar em matemática. A Emma, por exemplo, odeia escrever com letra Cursiva. cursiva, odeia. Mal Uhum. consegue ler letra cursiva. Eu falei, Emma, então faz a letra de forma. Você é boa na Ela tá letra de forma. para os Estados Unidos, então. Foca na letra de forma. Foda-se a letra cursiva. A letra cursiva só se usa no Brasil, inclusive, né? Exato. Então, daí ela, ok, então pode ser. Saca, cara, eu vou focar no que você é bom, no que você sabe fazer bem feito. A Emma sabe dançar balé, então eu vou incentivá-la cada vez mais no balé. O Mark é um atleta nato, assim, ó. O Mark, sabe, eu vou fazer um comparativo, daí todo mundo pode falar assim, ai, ele não é humilde. Tom Brady, que é o cara que foi considerado o melhor atleta para todo e qualquer esporte. O Mark é essa pessoa. Você coloca o Mark jogar futebol, ele joga futebol bem. Você joga o Mark jogar vôlei, ele joga bem. Você joga o Mark jogar futebol americano, ele joga bem. Você coloca o Mark fazer academia, crossfit, ele joga bem, ele faz bem. Você coloca ele para correr na rua, ele corre bem. Então, ele criou, ou é dele mesmo, e vem dele mesmo, do gene dele mesmo, não sei. E ele é bom nos esportes como um todo. E é algo que eu incentivo muito. O skate é bom, não sei o que é bom. Então a gente vai incentivar no skate. Mas a aula de não sei o que ele está sendo ruim. Que se exploda a aula de não sei o que. Hoje eu vou incentivá-lo para ser bom no esporte. E ele vai ser o melhor no esporte. Para que ele pode usar isso no futuro? Pode ser um esportista? Pode ser. Pode ser um atleta? Pode ser. Mas ele pode usar isso em outras áreas também. Acho que é muito mais sobre o molde da nossa mente do que o que a gente vai fazer no futuro com isso, sabe? É muito Uhum. mais, eu estou criando uma mente, eu odeio essa palavra, mas vou falar, uma mente blindada das crianças, uma mente, como é que você falou uma palavra que é melhor? Você falou uma outra frase que é melhor. Uma mentalidade. Não Oi? sei. Uma mentalidade? Você tem uma mentalidade forte do que simplesmente, não, eu sou humilde em alguma coisa, não, eu sou bom em tudo, não, não sei o quê. Eu acho que é muito mais sobre a nossa mente estar pronta. Isso vem muito dos nossos pais, muito do nosso treinador, isso vem muito das pessoas que nos incentivam, porque a gente está cheio de professor no Brasil incentivando suas crianças. E tudo que a gente incentiva é a criatividade e no que eles são bons de fato. Então a gente reconhece no que eles são bons e a gente incentiva eles porque eles são bons naquilo. Eu não sou bom em tal coisa. Eu não sou bom mesmo. É isso. Mas eu sou ótimo. Eu sou o melhor nisso daqui. E eu posso te provar. Então, Sensacional. é muito ruim essa ideia de tipo assim, por exemplo, eu falar que eu sou um bom fotógrafo. É horrível eu falar que eu sou um bom fotógrafo para todo mundo, porque não é humilde. Não sei o quê, não sei o quê. Você falar que você é uma ótima mentora, as pessoas vão odiar você. Não, onde já se viu? E, putz, a gente está completamente equivocado com esse negócio, cara. A gente tem que saber exatamente no que a gente é bom e focar no que a gente é bom e falar. Óbvio que tem que falar. Eu acho que entra um lado até numa questão cultural, assim, eu vejo como já tinha morado nos Estados Unidos antes, né? Então morei quando eu tinha 16 anos aqui nos Estados Unidos, morei na Califórnia, terminei meu high school aqui. E claro que foi uma situação completamente diferente, né? Então morei numa família americana, vivi realmente uma vivência de tipo, com muito mais americanos do que talvez eu vivo hoje. E é muito engraçado que eu vejo muita cultura, inclusive eu moro assim a 3 minutos correndo do MIT. Então, tipo, a minha convivência com pessoas excelentes e muito fodas é diária, né? Então, talvez assim, e talvez eu, como uma pessoa que vim do Brasil, a gente pensa, tipo, essas pessoas são gifted, né? Elas são muito especiais, elas são muito, sei lá o quê. E a gente se coloca num patamar inferior. E eu talvez me coloquei num patamar inferior. E aí, quando eu escuto de pessoas, tipo, meu Deus, teu currículo é assim, teu currículo é assado, acho que dá pra você fazer isso. E eu mesmo me duvido. Eu mesmo olho e falo,
Não, mas eu acho que dá para melhorar aqui. Não, mas eu acho que dá para fazer assim. Não, mas eu acho que não sei o quê. E aí, quando eu vejo que, culturalmente falando, o americano, inclusive, não para pra pensar nisso. O americano fala, eu sou bom mesmo. Eu sou bom, por isso que eu sou pago por isso que eu faço isso, por isso que eu não sei o quê. Por isso que eu ganho, sei lá, quantos milhões de medalhas nas Olimpíadas e coisas do gênero. Então, acho que tem um lado muito cultural nosso de aceitar o... uma vez uma amiga minha falou isso, a síndrome do cachorro molhado. A gente é o cachorro molhado. E eu não aceito que eu sou o cachorro molhado, eu nunca aceitei que eu sou o cachorro molhado, por isso que eu tenho a famosa, como que me dizem? A resting bitch face. Então, eu sempre, desde pequeno, todo mundo olhava e falava assim, essa menina é metida. Na verdade, eu sempre só fui quieta, estranha, com uma cara de fechada e ninguém queria falar comigo. Mas eu sempre soube muito bem quem eu sou. E aí, acho que isso, inclusive, muitas pessoas falavam pra mim, é leonina. Signo de... Porque eu não tenho a mínima ideia de que essas coisas de signo, né? Então, todo mundo fala, nossa, você é muito leonina, você sabe muito bem quem você é, você sabe não sei o quê. E eu vejo que isso é tipo, a gente é... As pessoas que são, de fato, assim, as pessoas que se entendem assim, a gente é a exceção. Nós somos, as pessoas que se olham dessa maneira, nós 100% somos a exceção. E eu concordo que a humildade e tudo mais são coisas muito importantes, mas a partir do momento em que a gente passa para a ponte, né, para o outro lado da ponte, onde a gente começa a se diminuir por conta de eu preciso mais mostrar para os outros que eu sou menos para me adequar para o meio que eu tô, aí eu acho que está o maior problema. E principalmente quando a gente pensa nas nossas metas, quando a gente olha e fala assim, cara, eu quero alcançar isso, isso, isso e isso, mas o meio onde eu tô, e isso pode acontecer muito, e eu vejo isso acontecendo muito com várias amigas minhas. Mas, Lari, como é que eu vou sonhar em sair do Brasil, morar fora do Brasil, ou até aprender inglês, ou sei lá, qualquer outra coisa, tipo, eu tinha uma amiga minha que o sonho da vida dela era ir para Tailândia. Ninguém na família dela sequer tinha voado para fora de Curitiba, assim, era um negócio bem bairrista. E acho que sempre você conversava, falava, cara. E eu acho que na cabeça das pessoas entra muito essa visão de que o mundo coloca essa visão de que, meu Deus, é caro, é difícil, etc, nananã. E aí quando a gente senta e fala, cara, não, entra no, não vou dizer decolar.com, mas entra num site coisa da vida que você pode ter uma passagem por Google 3, Flight. 4. Isso. Numa promoção, você consegue achar, inclusive, por uns R$ 2.000. Hoje em dia, considerando um salário average aqui, né? Um salário mínimo que seja da vida, que custa, sei lá, R$ 1.600, em um ano, bem planejadinho, 2 anos, talvez, você consegue se planejar bem em ir. E era muito loucura, assim, como, inclusive, da própria família dela. Ficava muito esse medo, essa coisa de acobertar e falar assim, não, você vai para um país estranho, uma língua estranha, vai ter um monte de gente estranha, e acho que o meio acaba definindo muito o quanto a gente não consegue sair, às vezes, das nossas próprias barreiras. E eu imagino que dentro do teu meio, isso provavelmente deve ter acontecido muito. No meu meio, eu gosto muito do fato de que meus pais sempre me encorajaram até demais. E eu falo até hoje para eles, eu falei, vocês me encorajaram, vocês acenderam essa pólvorazinha nunca se apagou. E eu meti o louco, fui para longe e tá tudo certo. E hoje sou muito feliz e muito grata por tudo isso. E graças a Deus eu tive esses pais que me incentivaram muito, uma família que me incentivou muito. E também a minha personalidade sempre foi essa pessoa de desafiar o mundo e bater de frente com o mundo. Mas, quando a gente entra num perfil de pessoas, o que acaba sendo a maioria das pessoas, que é muito mais complacente, né? Muito mais tipo, o que meu pai tá falando, o que minha mãe tá falando, o que meu irmão tá falando, o que meu amigo do bairro tá falando, o que tá acontecendo no mundo das pessoas ao meu redor, né? Eu brinco, o famoso curitibano que quer vir para Miami e acha que tá vindo para os Estados Unidos. Então, E por quê? Porque o meio veio para Miami, porque o amigo veio para Miami, o fulano veio para Miami, então por que existe Arizona no meio dos Estados Unidos? Não, existe Miami. Então, acho que a minha pergunta o que fazer para furar a bolha? E do lado que ninguém fala sobre metas como criar metas originais. E puxando até um pouco o que você falou no começo, que a criança que você foi com o Ricardo, e que você continua sendo talvez até hoje, de meter o louco, ser super criativo, talvez a gente esquece esses lados de como a gente era como criança, os sonhos que a gente tinha como criança. Então, como talvez, assim, acender essa criatividade nova, acender essa coisa dentro de nós, que puxa a gente, inclusive, para furar bolhas e tudo mais, né? Acho que foi o Vinho agora falando aqui, porque, nossa, falei bonito demais, viu? Muito bom.
Ai, Você falou do meio onde a gente vive e a gente é esse meio. Eu gosto muito dessa filosofia, e é uma filosofia de Freud, né? Freud, nós somos frutos do meio, mas eu gosto muito da filosofia de Adler. Ele não é tão conhecido, mas era da mesma escola, meio que rolou uma briga, ninguém sabe muito bem a ideia, mas eu gosto das duas e concordo 100% com as duas. Somos frutos do nosso meio, mas ao mesmo ok. tempo nós somos frutos do que a gente escolhe com o que a gente faz. Então, Perfeito. beleza, eu sofri tenho um trauma, eu vou ser assim pro resto da minha vida. É muito do que você decide que esse trauma vai te gerar. Eu tenho um trauma que não é um trauma, mas eu já venci ele muito tempo. Mas quando eu era criança, aconteceu algo ruim comigo, a qual eu, por muitos anos, achei que eu seria aquilo para sempre. Uhum. Até que um dia eu me dei conta e falei: não, cara, eu não preciso ser aquilo que fizeram comigo. Eu posso ser uma coisa nova, eu posso ser uma pessoa nova. Então, eu acredito 100% nisso porque eu vivo isso. Beleza? Eu tenho a influência dos meus pais, da minha mãe. E a influência do meu pai e da minha mãe eram coisas completamente diferentes. Meu pai era um cara sonhador, era porque ele já morreu, infelizmente. Meu pai era um cara sonhador, meu pai era um cara visionário, pioneiro em tudo que ele fazia. E minha mãe era uma pessoa completamente sem fé, assim, completamente sem sonho, completamente sem não, é a realidade. Olha só, não tenho o que comer. Olha só, não vai dar certo. Olha só, não. Você precisa encontrar um emprego. Você não pode trabalhar com fotografia. Você não pode ser atleta. Você não pode não sei o quê. Você tem que vai lá tirar sua carteira de trabalho para você encontrar um emprego. Daí você fica, cara, quem eu ouço, né? E Sim. um pai falando, não faça faculdade porque você vai perder muito tempo fazendo faculdade e você precisa entrar direto ganhando dinheiro, faça cursos no meio do caminho, faça workshops e não sei o quê. E meu pai foi professor de faculdade uma época. E daí você escuta um conselho de um professor de faculdade falando para eu não fazer faculdade. Aí você fica tipo, what the fuck? Dele, você não quer ser fotógrafo? Então, não faça faculdade de fotografia. Você vai aprender muito sobre a teoria da fotografia e vai deixar o outro lado que importa. Então, vá atrás de workshop, vai atrás de curso, vai atrás de não sei o que, de palestra. Daí, tipo... E minha mãe, do outro lado, não, isso aí não vai dar certo, não sei o que, vai ter que trabalhar. Vai fazer um curso. É, é... Então, eu ouvia os dois lados e decidi o que eu queria. Muito em tudo, assim, 100% em tudo. Eu quero isso, eu vou fazer dessa forma. Quando eu fui casar, as pessoas falavam a mesma coisa. Não vai dar certo. Lá. Cara, eu vou fazer dar certo. Eu acredito que vai dar certo a ponto de eu vou fazer dar certo. Perfeito. Então, acredito, entrando na linha da criatividade, a gente é fruto do nosso meio. Então, a gente não está sendo criativo porque a gente não está consumindo criatividade. Eu tenho duas formas que eu adoro falar sobre criatividade, e uma delas é sobre pessoas e uma delas é sobre lugares. Sobre pessoas, você vai ser o que você consome. Então, se eu consumo o shot matinal, eu vou ser muito mais próximo de Larissa Jans do que de um outro podcast que eu esteja ouvindo. Sim. A gente é a média das 5 pessoas, né? Esse é o estudo que dizem. Só que a gente vive num mundo hoje que essa média das 5 pessoas, elas não precisam ser a média das 5 pessoas que estão no mesmo ambiente que o meu. Podem ser a Sim. média das 5 pessoas as quais eu estou ouvindo. Com Da certeza. média das 5 pessoas as quais eu estou lendo sobre. Então, por exemplo, minha esposa, ela ama Napoleão Hill. Eu acredito que boa parte de quem ela é, do que ela acredita, é Napoleão Hill, do discurso que ela gera, da forma como ela conversa comigo, da forma como ela organiza toda a nossa família, a nossa vida. É muito de Napoleão Hill, é muito da linha dele. A minha, assim como a minha, é muito dos nutricionistas que eu escuto, por exemplo. A forma como eu olho para os alimentos, a forma como eu vejo o alimento das crianças. Então, a gente vive num mundo tão globalizado, tanto cheio de acesso, tanto cheio de informação, que as pessoas hoje elas preferem rolar um feed procurando qualquer coisa ou ocupando a cabeça, ao invés de, tipo,
quem é uma das pessoas que eu sou também? Deixa eu consumir mais conteúdo dela. Conteúdo de valor, conteúdo que vai me trazer vida, conteúdo que vai me inspirar, conteúdo que vai me trazer criatividade. Esse é o primeiro ponto, pessoas. O segundo, lugares. Às vezes a pessoa ela está enclausulada no mesmo lugar, no mesmo espaço, ela não sai, ela não visita novos lugares. A gente vive num mundo criativo, e eu acredito que o nosso mundo é bem criativo, nossa era é bem criativa, inclusive, só que as pessoas, elas ficam em casa, produzem em casa, fazem tudo em casa, e elas simplesmente não querem sair procurar algo novo. Não querem sair e gastar tempo em algo novo. Eu tenho um budget mensal que é literalmente para sair de casa e gastar com cafés caros, superfaturados. Eu tenho esse budget e eu gasto muito. Por quê? Porque isso me traz mais criatividade. Isso me traz mais produtividade também. Isso me traz mais... Eu tô num café e de repente chega uma pessoa que eu conheço e de repente uma outra pessoa que me conhece ou que viu um vídeo que eu fiz ou que não sei o quê. Porra, você que é o Franzen, né? Pô, eu que sou o Franzen. Aí, pronto. O que era o lugar, que eu saí do lugar que eu tô sempre, fui para um lugar novo, já conectei com uma nova pessoa. Não que eu vou ser parte daquela pessoa, mas aquela pessoa vai me inspirar para alguma coisa. A história dela, a forma dela. Hoje eu estava voltando para casa e eu tô gostando de andar de ônibus de Curitiba porque o Uber está um lixo, um absurdo lixo assim nessa cidade. O Uber é um nojo. E voltando para casa, saí assim, eu saio uns 4 tubos antes. Eu pego só uma linha, só o ligeirão boqueirão. Então é 15 minutos daqui, 15 minutos daqui. Só que eu demoro mais 20 minutos andando, porque eu sempre faço o caminho andando, assim. No que eu saí do ônibus, e eu não saio naquele tubo, naquela estação, um cara me parou assim, pô, você é o Franzen, né? Daí eu sou o Franzen. Cara, eu me mudei de Manaus para Curitiba por causa dos seus vídeos. Que loucura. Eu fiquei, meu Deus, o que eu fiz com esse cara, né? O que eu fiz com você? Aí ele falou, cara, comecei um dia pesquisando na internet, encontrei você e nunca mais parei de consumir teu conteúdo. E, porra, fiz toda uma forma. Hoje eu tô aqui. Faz 1 mês e 1 dia que eu tô aqui. Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, você é muito maluco. Daí você fica, cara, olha o poder... Não, né? Tinha que ser. É o poder que eu fui para aquela pessoa. Assim como eu tenho várias pessoas as quais, online, elas nem sabem que eu existo, mas eu sou parte do que elas são, porque eu consumo, eu aprendo, eu tô com elas, eu sou essa pessoa para as pessoas. Você, Larissa, é essa pessoa para as pessoas. As pessoas estão consumindo o teu conteúdo, às vezes não comentam, às vezes não falam, às vezes não dão like, às vezes nunca aparecem, mas elas são um pedaço Larissa. Elas só estão esperando uma oportunidade para, de repente, te encontrar em algum lugar. E só agradecer por aquilo. E esse cara fez isso. Ele olhou e falou, cara, eu tentei te abordar antes, eu fiquei meio sem jeito, mas eu vi que você saiu junto comigo, eu falei, cara, eu preciso falar com ele. E o mais legal de tudo é que eu tenho tudo isso gravado e tá no canal. Você pode assistir até, se quiser, depois, a troca de ideia com o cara, e como eu fico feliz isso, depois eu fico, uau, que gostoso esse momento, sabe? Não porque, nossa, ó, beleza, né, tô fazendo um bom trabalho, mas por conta disso também. Caraca, olha como o conteúdo que eu estou passando tem de fato valor e a pessoa pode se inspirar, ter criatividade, pode mudar a vida dela. Eu mudei o ciclo da vida do cara. O cara morava em Manaus, não que Manaus seja uma cidade ruim, mas não é uma cidade cheia de opções. É uma capital, ok, mas não é uma capital cheia de opções. E o cara veio para uma Curitiba, bem menor que Manaus, só que cheia de oportunidades e opções. E ele falou assim, cara, meu sonho é ser fotógrafo. Estou trabalhando, juntando grana, vou comprar câmera e vou ser fotógrafo. E eu fiquei assim, meu Deus, eu sou uma das 5 pessoas desse cara. Eu acho que tem muito essa visão. Eu gosto muito de pensar nessa. Você falando, inclusive, dessa coisa do podcast. Há uns 3, 4 episódios atrás, quem escuta sempre o shot vai lembrar que, inclusive, eu falei que eu participei de um festival do Diwali aqui, de alguns indianos. E o Diwali é um dos principais, se não o principal festival, né, principal festa, né, data comemorativa dos indianos. E aqui, onde eu tô morando, tem muito indiano, então eles acabaram fazendo esse
baita festival. E um dos meninos, inclusive, chamou a gente para comer e ele, nossa, serviu a gente um banquete, assim, sensacional, explicou tudo. E eu sou uma pessoa super aberta, assim, hoje em dia, acho que vale dizer isso, né? Hoje em dia, eu sou uma pessoa super aberta a olhar para as outras culturas, entender outras, né? Enfim, outros aspectos, outras coisas, porque às vezes a gente vive na nossa mini bolha e quando a gente se expõe a justamente essas diferenças e principalmente quando tem a ver com outras culturas, para mim, pelo menos como ser humano, tem um valor intrínseco gigantesco. E foi muito legal, porque de certa forma eu fiquei até meio desconfortável, porque a comida deles é extremamente apimentada. Extremamente. Então chegou um momento que eu olhei e falei assim: Jesus, como é isso aqui? Vai dar bom, vai dar ruim, não sei. Mas foi tão legal de estar naquele ambiente, de todos eles vestidos de sari, enfim. Foi, tipo, tão novo. E eu gosto muito dessa sensação de estar inserida em algo completamente novo. E, para mim, como ser humano, como Larissa, eu vivo isso há muitos anos. Eu vivo isso, essa coisa de me inserir em uma coisa completamente maluca. E eu gosto muito de pensar. No momento que essa coisa maluca está acontecendo, eu falo, meu Deus, olha o que eu tô vivendo. Tipo, eu tô aqui com esse povo indiano vestido de sari, comendo esses negócios em Boston. Tipo, eu adoro fazer quase como se fosse uma. A minha mãe sempre me ensinou isso, fazer uma foto mental e guardar aquele momento na minha cabeça, sabe? E eu acho que é exatamente esse tipo de coisa que define muito quais são os passos que a gente vai dar daqui para frente. Porque uma vez que a gente. É quase como se fosse um gigantesco lugar de armazenamento de informações. Então, a partir do momento que eu armazenei aquela nova informação, a minha realidade futura, ela mudou. Ela automaticamente mudou. A Larissa já não é mais a mesma, as circunstâncias são completamente diferentes. E alguma coisa eu tirei dessa situação. E eu gosto muito de pensar em, obviamente, compartilhar muitas das coisas aqui no shot. Gostaria muito de compartilhar ainda mais conteúdo, quem sabe no futuro, né? Aqui em 2024. Não é, inclusive, uma das metas de conseguir trazer ainda mais conteúdo. Mas principalmente quando vem sobre pessoas. Quanto mais a gente, como seres humanos, pensar em ajudar pessoas e mudar a vida de pessoas, eu tenho certeza que nós, como sociedade, a gente ganha num nível. Num nível. Para mim, quando eu vejo assim, e inclusive como mentora de startup, investidora anjo de startup, querendo ou não, eu adoro olhar sobre negócios, eu adoro olhar sobre finanças, eu adoro olhar sobre business model, product management e coisas do gênero, mas não tem nada mais importante do que entender quando uma solução ela muda e melhora a vida das pessoas. E se a gente pode ser o canal de que isso vai acontecer na vida de alguém, puta que pariu. Para mim, assim, ó, pronto, zerei o joguinho do Mario. É isso, sabe? Então, para a gente encerrar aqui o nosso tempo juntos, que a gente poderia ficar horas aqui falando. Disso eu tenho convicção, porque a gente, em geral, quando a gente se encontra, a gente já fica horas falando. Mas para a gente encerrar, alguma palavra, algum pensamento que você gostaria de deixar para o pessoal, pensando que o intuito do shot, e você, inclusive, como uma pessoa que né, é ouvinte do nosso shot, Ouvinte. o que você deixaria para as pessoas que escutam aqui o shot se inspirarem, né, nosso último shot do ano, inclusive como uma reflexão do próprio ano. E já com eu adoro terminar o shot com uma mini provocação. Então, o que você deixaria de uma provocação para as pessoas para o ano de 2024 delas? Os sonhos não serão reais se você não fizer sonhos, metas, objetivos, se você não fizer lista do que deve ser feito. É a frase que eu falei no início lá. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. E existem coisas que a gente não gosta, que a gente precisa fazer. Que a gente precisa dar esse check na vida, assim. Então, se você não tiver lista de como alcançar cada objetivo, esse objetivo não vai ser alcançado. Vai ser só um sonho ao qual você vai riscar lá, metas 2023, você vai riscar para metas 2024. Você só atualizou ali porque, não fiz. Ano que vem eu faço. Se você sempre ficar sonhando e passando para frente, vai ser sempre essa troca. Igual eu fiz com o meu livro. Vai mudar. Vou colocar data.
vou colocar data, vou colocar a lista exatamente do que eu tenho que fazer, de quanto eu tenho que gastar de tempo por dia, de quando ele vai estar pronto, o manuscrito original, quando que eu vou enviar para as pessoas, quando que as pessoas vão receber. Então, datar a cada momento. Você falou uma coisa da palavra. A palavra tem muito poder. E eu garanto que ano que vem é um ano de triunfo, assim, para muitas pessoas, porque muitas pessoas entenderam esse momento que elas podem declarar sobre a vida delas, elas podem organizar a vida delas de uma forma a quais elas, tipo, eu vou chegar nesse objetivo, só que para eu chegar nesse objetivo, existe um plano. Não é simplesmente o vou chegar no objetivo, não. Se você não tiver um plano para cada uma das metas, as metas não vão acontecer. Perfeito. Sensacional. Sensacional. É isso. Pedro, como sempre, muito bom conversar contigo. Igualmente. Muito bom ter você aqui comigo. Espero poder tê-lo mais vezes conosco aqui. E, pessoal, a gente se vê no próximo Shot Matinal. Ainda mais alguns durante esse ano, mas esse nosso último com um baita convidado, essa baita reflexão que até eu quero assistir algumas vezes. Eu confesso que às vezes eu fico meio assim de ouvir de novo e eu não gosto muito de ouvir minha própria voz, mas esse com certeza eu vou ouvir para conseguir anotar, inclusive, algumas das coisas que o Franklin falou aqui. Então, anote, sente, coloque num caderninho, bota de inspiração, faz sei lá, um mood board das suas metas do ano ou alguma coisa, mas que esse podcast tenha servido para que você se sinta inspirado para começar o seu 2024 com sangue no olho, né? E declarando para você mesmo, botando a palavra e botando prazo para as coisas que você quer que aconteçam na sua vida. É isso, a gente se encontra aqui nesse mesmo local na semana que vem. Tchau, tchau.